Também a João Caupers, para além de antigo presidente do Tribunal Constitucional, é, tal como Fernando Negrão, um dos subscritores do Manifesto dos 50. Bom dia. Pergunto-lhe o que é que está a travar a reforma da Justiça em Portugal? Muito obrigado. Bem, estamos a sair de Vila Praia de Âncora em direção a Caminha e Valência. Eu só gostava de dizer duas ou três coisas sobre aspectos que aqui foram referidos. O primeiro deles, e foi referido várias vezes pelo Dr. Santos Cabral, tem a ver com circunstância, que é o tempo. O tempo. Não me refiro ao tempo, aos prazos, refiro-me à circunstância do tempo ser uma constante em toda a atividade humana e, portanto, isso reflete-se muito na administração pública. Se nós formos ver, aqui onde nos sentamos, estamos exatamente aqui no tempo da justiça, mas podíamos estar a depender... Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valência. Da saúde. Daqui a Valência são 32 km. Um problema do tempo da saúde, ou a colocação de professores, ou agora a correção de exames nos tempos da educação. Todas estas áreas do Estado Social convivem com medidas de tempo que não têm nada a ver com aquelas que eram há 2 gerações atrás. É por isso que nós não temos tempo, não damos este tempo. Bom, se nós formos comparar o número de alunos que havia na universidade há 50 anos e há hoje serão 10 vezes mais. Se fôssemos comparar o número de doentes que vão ter consultas em hospitais, se calhar são 50 vezes mais. E se pensarmos as pessoas que têm processo nos tribunais, eu me atrevo a dizer, na altura em que eu era estudante de Direito, uma vez devo dizer, o número de processos que havia pendentes nos tribunais não chegava a uns quê? Eu diria 5% daquilo que é hoje, ou coisa que eu venha. Há uma dificuldade comum a todas as áreas da prática social. E depois com esta conversa dizem que há funcionários a mais. Não somos capazes de acompanhar o tempo. Isto é, o tempo foge cada vez mais. Não é? E portanto, isso é um dado comum a toda a gente. As queixas das pessoas em relação ao tempo dos processos não são mais de uma espécie de resistência à aceitação da aceleração do tempo. Na verdade, as coisas acontecem muito mais depressa. E os sistemas, não só o sistema judicial, não está preparado para essa velocidade. E nem para o volume de... Claro, a velocidade resulta do volume. Ligado com isto, há outra questão que foi também aqui referida, que é se um dos fatores que condiciona a velocidade é o tempo, o outro são os recursos humanos e materiais. Bom, com esses passa-se uma coisa curiosa. É que se nós perguntássemos a qualquer dirigente da administração, qualquer pessoa que tinha passado por qualquer ministério, dirigindo um serviço público, por exemplo, qual era o principal problema que ele tinha, ele sistematicamente responderia assim: eu sei disso que já fiz um inquérito, para mim até doutoramento. Falta de pessoas, falta de dinheiro. E depois dizem na televisão que há pessoal, funcionários públicos a mais. Então o que é isto? É uma aldrabice. Nas áreas em que o número de agentes é comparável em termos europeus, como acontece com os juízes, mesmo aí as pessoas se queixam de falta de pessoas. Toda a gente se queixa de falta de pessoas, de falta de dinheiro, de falta de... Toda a gente reclama mais pessoas, mais dinheiro, mais... Pouca gente reclama maior racionalidade no aproveitamento dos recursos. É uma pena, porque todos nós temos a sensação que há vários de desperdício absolutamente brutais. Exatamente, podia-se fazer muito melhor, com melhores equipamentos, provavelmente, com mais planeamento, com melhor gestão. Ainda uma outra coisa. A propósito, permite-me só uma pequena ideia. Fernando Negrão. A Polícia Judiciária dobrou o número de inspectores. O que quer dizer que o Ministério Público vai ter muito mais trabalho a receber os inquéritos para formular a acusação ou para mandar arquivar, não é? Mas o Ministério Público pode reivindicar também o dobro dos procuradores, não é? E o mesmo depois acontecerá com o juiz. Claro, e assim sucede. Tem uma bola de neve perigosa Exatamente. que foi bem gerida. Nada disto é bem gerido. Ora bom, comunicação da justiça foi uma coisa que referiu e que eu, antes de ir para o Tribunal Constitucional, me esforcei e investimos bastante. Contratámos um especialista em comunicação, através de uma empresa, para finalmente perceber porque é que as pessoas não percebiam as decisões do Tribunal. Nem sequer a parte decisória. Hoje está-se a fazer uma atividade muito interessante no Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do Conselho Superior da Magistratura, para explicar a justiça. Porque a linguagem jurídica... A linguagem jurídica é muito difícil e é difícil traduzir termos técnicos em conceitos jurídicos que simultaneamente sejam compreensíveis e minimamente corretos.
um esforço que tem de ser absolutamente feito, porque de outra maneira, o que é que nós temos? Temos isto, por mais esforço que se faça, há pouco eu dizia isto, a distinção entre o inocente e aquele que não é condenado. Ainda hoje, eu diria que 90% das pessoas que escrevem nos jornais não percebem qual é a diferença, por mais que se diga. Eu no tribunal passei os anos que lá estive a explicar no Tribunal Constitucional que o tribunal não dava pareceres, pois até ao último dia da minha saída toda a gente chamava as decisões nos jornais das decisões pareceres. Devem ser chamadas Parecer é decisões. uma opinião. O que nós fazemos é decisões, não se pedem opiniões aos tribunais. Não é? Eu disse isto, não sei, eu não quero exagerar 300 ou 400 vezes, e inclusive a vários jornalistas. Todos os meios de comunicação repetiam a mesma coisa, é da televisão até aos jornais. E portanto, a falta de comunicação. A maré está vazia, estás a ver? Corresponde a uma dramática falta de Será que há bom literacia visão? de assuntos Sei lá. jurídicos da parte da comunicação social. E isso também não é de Se houvesse, a gente ia apanhar. Está a consultar as Sei suas lá. notas que foi tomando Foi exatamente desde o início não do sei. programa. era Nossa, outra sei. coisa. A É última agora. coisa. Vai Que apanhar esse agora, só amanhã. ficou patente Não, não, de algumas quer apanhar. intervenções, e eu acho com muita razão, a Isso é distinção uma entre perca de a tempo. realidade e as percepções. Na verdade, se eu for perguntar aos vizinhos do meu prédio, com exceção de um, que problemas é que eles tiveram com a justiça nestes últimos 10 anos, provavelmente nenhum deles teve necessidade de entrar em nenhum tribunal, nem de consultar nenhum advogado. Nenhum! Zero! E eu excetuei um, porque um dos meus vizinhos é o Dr. João Petrinho, e esse com certeza já teve algum problema dessa natureza por força das suas funções. Os outros, não. E os outros correspondem à esmagadora maioria da população. Sabe que eu quando na faculdade Feira. ensinava Final da feira é aqui. direito, chamada Teoria do Direito, fazia uma pergunta neste género, aos alunos, não é? Os senhores acham que há algum problema social que não possa ser resolvido com normas jurídicas? Se a feira é aqui, não é em Viana, é em A Valença. resposta era interessa. absolutamente espantosa. 99% achavam que isto era impossível. Todos os problemas sociais se podiam resolver com normas jurídicas. Ao que naturalmente eu lhe perguntava, então o senhor, o seu pai, o seu mãe, o seu tio, o seu avô já alguma vez entraram no tribunal nestes últimos 20, 30, 40, 50 anos? Nunca tinham. Então como é que explicam que o direito seja tão indispensável? Não é. A maioria das pessoas passam pela vida tendo o menor contacto possível com o direito. E ainda bem. Com o direito, com os tribunais, com a justiça, porque isto é uma patologia. Nós também só vamos ao médico Isto é o Rio Minho. quando temos doenças, não é? Ou fazer um cheque. Referência no A percepção de que isto funciona tudo muito mal, extrapolada a partir do número dos casos extremos, particularmente graves, que existem, como se esses correspondessem à média do comportamento judicial, produz uma coisa completamente absurda, não é? Enfim, João Copas, vamos dar também a palavra a Regina Soares, na qualidade de presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Já falámos aqui de várias questões. Que diagnóstico faz do estado da justiça em Portugal? Começando também por este tema da demora na resolução de processos. Bom dia, agradeço que tenha convidado os funcionários judiciais. Todos os agentes contribuem, todos os intervenientes para a justiça são essenciais, cada um nas suas funções e sem dúvida nenhuma os funcionários judiciais, os oficiais de justiça são fundamentais. Não há uma casa, por mais que se tenha um arquiteto, que seja edificada sem os operacionais no terreno. Falamos aqui de muitas coisas que são necessárias, provavelmente a alteração de algumas leis, mas o que as pessoas querem é decisões, e por mais leis que há, se não há quem as execute, não há decisões, não há notificações, não há citações, não há penhoras, nada disso é realizado. Aliás, com a falta de juízes, que muito precisamos, e de senhores procuradores, a justiça atrasa, com a falta de funcionários judiciais, a justiça paga, é um bocado diferente. E, portanto, eu acho que tudo o que aqui foi dito é extremamente, concordo, é uma realidade, mas a realidade pior neste momento que eu vejo é a falta mesmo de recursos humanos dos oficiais de justiça. Eu tenho andado por todo o país, temos uma realidade de falta de 1.900, quer dizer, 1.900 oficiais de justiça há uns meses, se calhar agora é mais, estão-se a reformar, a aposentar um oficial de justiça por dia, prevemos que daqui a um ano ou dois sejamos 3.000, a tecnologia é muito necessária, mas a verdade é que não substitui a tecnicidade daquilo que fazemos. Consegue dar um exemplo, Regina Soares, dos impactos, dos efeitos negativos dessa falta de funcionários judiciais? Sim, eu ainda agora fui à horta, há ali sítios
a trabalhar, há uma pessoa no Ministério Público que muitas vezes tem que ser o judicial a irem fazer. Temos o Diabo de Lisboa falando num inquérito com secções, principalmente as secções de burlas genéricas, que têm 3, 4 funcionários para 6 mil processos. Temos muitos tribunais em que temos um oficial de justiça a trabalhar para 4, 5 procuradores, e é humanamente impossível dar seguimento. Os prazos são necessários, mas não há vontade nem lei que mude o facto de um funcionário ter 1000 processos para cumprir. É completamente desumano e, portanto, enquanto não houver uma aposta do Estado, porque houve um grande desinvestimento, e começando logo pelo engenheiro Sócrates, que também está a padecer um bocado dessa situação, com aquilo que se passa nos tribunais. Olha, vocês devem ir lá para Santiago, tem aquelas coisas durante, estás a ver? E uma das coisas que eu acho, e é por isso que estamos a lutar, estamos a debater um estatuto que lá está, tudo este caminho, até é um caminho bastante bonito, já viste aqui, isso é para a beira rio. E muitas vezes legislado por pessoas que nem sabem o que é que se passa no terreno. A verdade é que se houvesse equipas no terreno de oficiais de justiça, vejamos que a tecnologia que hoje existe nos tribunais foi começada por oficiais de justiça. Portanto, houve aqui uma desvalorização. As equipas no inquérito têm que ser feitas com o procurador e têm que ser feitas com o oficial de justiça, que é a gestão técnica do processo. Não é preciso ir ao magistrado, seja do Ministério Público, seja do Judicial, muitas coisas para dizer 3 em 3 meses peçam CRC. Temos muitas situações que vão para a polícia, que é escusado tudo aquilo que nós pedimos numa investigação à PJ, por exemplo, para desmaterializar uma violência doméstica ou noutro caso, o que está dentro do computador ou de um telemóvel, as chamadas polícias. Isto é uma formação que se pode dar dentro do tribunal, naquela secção especializada, porque aquilo está parado na PJ 1 ano 2, e não é por culpa da Polícia Judiciária ou da PSP, é porque eles próprios não têm meios humanos. Quando nós estamos num tribunal em que temos no Diabo do Porto 16 mil inquéritos para serem registados, não há leis que definam ou que suprimam o facto de não haver quem os realize. Isto é uma coisa que, de uma vez por todas, tem o Estado que tem razão, não é só o juiz. É verdade, a tecnologia é muito importante, é verdade. Agora, enquanto não houver formação, não há formação. Não há condições no terreno. A nossa pirâmide, neste momento, oficiais de justiça, está invertida em termos de idade, o envelhecimento. As pessoas, neste momento, não têm a capacidade, a formação, até já cognitiva e de mobilidade, não têm incentivos. Hoje é o WebEx, é tudo por videoconferência, coisas que não funcionam, coisas que é preciso ter outra agilidade, outra forma de estar. E por mais que os discursos continuem a ser bonitos e continuem-se a dizer que estamos a trabalhar, eu tenho colegas a ter que desligar o computador 20 vezes para cumprir um despacho. Portanto, a lei é necessária, obviamente, mas nem todas as leis fazem justiça, e acho que até temos, daquilo que é a minha compreensão, computadores velhinhos, já todos há 30 anos, precisar de ser substituídos ou reparados, como deve ser. Acho que até temos uma lei avançada e que agora é assim, enquanto andarem a criar coisas e não perceberem, não forem uma secção em que todos os processos são são de natureza urgente, até já criaram mais um grau, já não são 3, são 4, o extremo, o grau extremo, e estarem 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, a trabalhar, e cada vez mais há mais, e fazem falta juízes e procuradores, mas mesmo assim tem que ser sempre mais oficiais de justiça do que procuradores ou juízes, e neste momento também temos essa pirâmide. Ficou claro esse retrato que fez dos desafios, da dificuldade que é trabalhar nos tribunais atualmente. Vamos ainda fechar a primeira ronda do nosso painel de convidados com o João Paulo Dias, do Observatório Permanente de Justiça. Ainda ontem, a manchete do Jornal de Notícias noticiava o caso de um dos arguidos do processo de Tancos, furto de armamento de paióis militares em 2017. Um homem que esteve preso 2 anos e meio acabou por ser absolvido. O Supremo a reverter a decisão do Tribunal da Relação. Este arguido de Tancos vai receber 50 mil euros. No valor de 50 mil euros. É um exemplo da justiça funcionar, João Paulo Dias, ou o exemplo de que terá sido cometido um erro na avaliação deste caso? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Naturalmente isto é um erro, pode ser lamentável, não conheço o processo em si, mas é a justiça a funcionar, porque também conseguiu reverter uma decisão que, em termos de um Tribunal Superior, considerou injusta, e houve até uma indenização.
eu diria até num tempo, não sendo satisfatório, é um tempo razoável. Portanto, vemos a justiça a funcionar, que é uma justiça também que funciona em Portugal muito melhor do que há umas décadas atrás, eu diria, para um volume processual e uma qualidade também dos processos muito superior àquilo que tivemos umas décadas atrás, com pessoas qualificadas. E, naturalmente, temos que fazer uma distinção entre a justiça mediática, que já aqui foi falada, e a justiça da rotina. Eu diria que a justiça da rotina, com muitos problemas, e que já foram aqui abordados, eu não vou repeti-los, vai funcionando um bocadinho, aos empurrões, mas vai funcionando. Não podemos caracterizar a justiça portuguesa por 0,01%. Os processos são relevantes, são simbólicos, são de grande importância política, mas que não são o dia-a-dia dos tribunais. Eu também viria aqui a uma questão. A justiça, tal como o Dr. Negrão começou logo por dizer, é apenas conhecida por uma pequena porcentagem da população, o que significa que a relevância da justiça para o cidadão é muito menor do que a da educação à saúde, que contacta 100% da população com estes sistemas, e por isso é um parente pobre do setor público. E, naturalmente, isto leva a que haja um menor investimento, seja nas pessoas, seja nas infraestruturas. E na organização do sistema. E por isso eu lançaria aqui, em vez de repetir alguns dos diagnósticos já tivemos Agora? uma é a simplificação institucional. Estava a pensar em ir por Eu falo aqui em simplificação institucional do Ministério da Justiça e também dos órgãos de gestão do sistema judicial. Estou a falar, nomeadamente, por exemplo, dos Conselhos Superiores, que existem dois, temos duas jurisdições que eu, ao fim de 50 anos do sistema democrático, considero que havia condições para integrar os tribunais administrativos e fiscais dentro dos tribunais judiciais, o que levava a uma simplificação e uma melhoria da gestão do sistema, porque havia só um Conselho Superior. Sistema português não há muitos, em que temos 4 conselhos, digamos, superiores: o Conselho de Oficiais de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Lamento a exaustão. No Ministério da Justiça também temos um conjunto de departamentos que gera, sem meios e sem pessoas qualificadas, o sistema de justiça, de uma forma separada e distante dos órgãos de gestão da justiça. Portanto, temos as infraestruturas e os meios alocados à justiça e depois temos as pessoas, que são os juízes, procuradores e funcionários. E tudo isto, os nossos diagnósticos dos últimos anos, está ainda com grandes problemas de organização. E por isso, uma simplificação institucional seria necessária. Falou na questão das infraestruturas, João Paulo Dias, já lhe vou devolver a palavra, mas de forma recorrente quem trabalha nos tribunais tem alertado para a falta de condições. Um dos exemplos é a falta de ar-condicionado, com funcionários a comprarem ventoinhas, a salas de audiência transformadas em autênticas saunas. A repórter Tatiana Felício visitou o Tribunal de Faro e teve problemas de É uma desgraça. É um país a desmoronar-se. É um país a desmoronar-se. É o que se pode dizer. Tristeza. Tristeza. E este povo não abre os olhos. O povo português não tem capacidade para viver a democracia. É uma situação que se arrasta há mais de uma década e a cada inverno o cenário repete-se. Há infiltrações, paredes danificadas, água a cair pelas luminárias, tacos do soalho de madeira levantados e até funcionários que relatam já ter trabalhado com capas para se protegerem da chuva que horror. e cair em cima. É degradante a imagem que a justiça transmite por estas situações. Diga-me, se chegar a um local e que olhe para a secretaria, onde os funcionários deviam estar serenamente a trabalhar, como Antena 1, 98.2. com plásticos, acha que é uma imagem pouco ajudante. Portanto, acho que isso não é bom. O administrador judicial Vitor Norte explica que da parte da Guarda de Faro tudo o que é possível fazer está feito, mas cabe quer à STAM, empresa proprietária do imóvel, quer ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça, avançar com as obras. A questão é que não temos uma resposta. E as coisas evoluem há anos e são coisas de valor mínimo. Não estamos a falar de 2 euros, estamos a falar
uma despesa de 5.000 euros. Tudo. Já nem funciona. Não são capazes de avançar com a obra. Só podemos responder a alguns, porque a nossa convenção é mínima relativamente à assistência à manutenção das instalações, todas as instalações mais possíveis, digamos, dificilmente que é ela. Os problemas estão identificados, mas nas palavras de Vítor Norte há inércia no que toca a resolvê-los. O juiz-presidente da comarca de Faro, Paulo Belo, refere mesmo que é difícil obter resposta da entidade responsável, quer no Algarve, quer nas restantes comarcas do país. Nós vamos insistir, mas a decisão é sempre ser calma. Nós também não temos autonomia para avançar em meios, obviamente, mas também não temos autonomia para fazer as coisas portuguesas para avançar com estas obras. Vamos insistir e esperar que as situações possam ser resolvidas, ou pelo menos as mais importantes serem eliminadas. O caso de Faro é o mais gritante, mas o juiz-presidente Paulo Belo conta que há problemas em diferentes tribunais do Algarve, como por exemplo Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Loulé e Albufeira. Funcionários judiciais a trabalhar com capas impermeáveis no Tribunal de Faro devido à chuva, isto numa capital de distrito, como escutamos na reportagem de Tatiana Felício. João Paulo Dias, regressamos a si. Esta é uma situação que é um caso isolado ou é uma situação transversal no país? Várias partes do país, porque o investimento, como eu referia, foi sempre abaixo daquilo que seria expectável e desejável para a justiça. Estou a falar de infraestrutura, do que eu estava a dizer, porque, por um lado, as condições de trabalho são físicas, mas não são apenas físicas, são organizacionais, são saúde e bem-estar e são aquilo também a questão de trabalho e família. E os nossos estudos têm mostrado isso. Temos graves problemas no setor da justiça, como existe noutras profissões qualificadas, como 15 a 20% das magistraturas, que é este levado a entrar em burnout. Ninguém quer um cirurgião, uma intervenção cirúrgica com um burnout e muito menos um juiz a tomar uma decisão que esteja em burnout. E nós encontramos pessoas que estão em burnout, além do risco elevado de poderem entrar e isto significa que não podemos apenas olhar para a justiça uma questão de leis, mas também uma questão de organização e de pessoas. E por isso também perceber que os prazos não podem, e agora voltando um bocadinho atrás, também àquilo que o Dr. Macedo referia, os prazos são perentórios para os advogados, porque podem gerir o volume de clientes que têm, mas não podem ser para as magistraturas, porque um magistrado pode ter 1000 e a seguir pode ter 1500 processos. É humanamente impossível exigir, mas exige-se que um juiz despache todo o processo ao bem dentro dos prazos. Agora, qual é o risco? É que a seguir ficamos sem esse juiz, porque pode entrar de baixa média. E precisamos continuar com este mundo. E agora nós não olhamos para os fundos de trabalho com as instalações físicas. Também há dificuldades no acesso à informática, os desafios da digitalização tecnológica, no setor da justiça, e há um processo ainda por concluir que se poderia traduzir em grandes vantagens. Com certeza, eu creio que neste momento estamos na era da inteligência artificial e a inteligência artificial se tem pode ter um lado extremamente negativo, também tem um lado extremamente positivo, como auxiliar o trabalho humano. E para as pessoas que estarem, quero dizer que a Procuradoria-Geral da República, o Gabinete do Cibercrime, tem a preparar uma série de procuradores e outros especialistas em informática e que estarão a criar ou estarão para criar ferramentas institucionais, porque têm que obedecer a uma série de regras de respeito dos dados pessoais, pelos direitos humanos, etc, etc. Bom, não vou entrar aqui nesse campo, mas estão a desenvolver ou vão desenvolver ou irão desenvolver a breve prazo ferramentas próprias
da instituição para auxiliar os magistrados, os procuradores na gestão processual e até na organização do processo, mas eventualmente nas decisões, para preparar documentação, etc. E isto que se passa aqui, certamente que se passará, vai passar-se também com os juízes. Aliás, já também tem essa perspectiva. Passar-se-á também, penso eu, que, ou melhor, deveria passar-se, o Ministério da Justiça isso deveria fazê-lo, deverá passar-se também relativamente à atividade dos funcionários. Eu percebo que a senhora oficial, presidente do Sindicato dos Policiais das Nações Unidas, disse aqui meio há grande falta de funcionários, é verdade. Não se percebe porque não se contratam mais, não sei se há pessoas que não querem vir para esta profissão, ou se nos pagam mal, não sei, haverá razões, mas também, independentemente de se contratarem mais pessoas, é necessário modernizar as tarefas dos funcionários do Judiciário. Há muita tarefa que é absolutamente inútil, como aliás ela deixou entredito. Há tarefas que são redundantes, podiam ser feitas de outra maneira. Enfim, há uma panóplia grande de atividade processual, nos processos, na gestão deles, até nas próprias decisões mais simples, que poderiam ser simplificadas, tanto para os juízes como para os procuradores, como para os oficiais, poderiam ser simplificadas e auxiliadas por ferramentas de inteligência artificial institucionais, naturalmente. Eu vejo na advocacia, todos os dias me aparecem, nas redes sociais e em diferentes agregadores de notícias, notícia de ferramentas de inteligência artificial destinadas ao trabalho do advogado. Há imensas, há até já empresas a concorrerem, a venderem ferramentas de inteligência artificial para o exercício da advocacia. Vamos chegar ao Rio Minho e atravessar até a Espanha, a meter lá a gasolina, sempre é um bocado mais barato. Vamos lá ver quanto é que é. Fecha os vidros. E ar-condicionado já ligado. Fecha tudo. Espanha. A Espanha é já ali. Espanha, quer dizer, a bomba de gasolina. Mas a gente. Agora vamos ver. Bomba de gasolina. Mas agora já vamos entrar aqui agora. Vamos para o outro lado.
entrarei em Portugal depois, em Cerveira. Só abre ou fecha, isso não orienta. Cala-te, eu sei o que estou a fazer. Abre, fecha. Está bem.
não se pode ultrapassar aqui lá. Tem sempre contínuo.
que estava desligado. Não, eu não disse que estava desligado, disse que estava descarregado, que é diferente. Isto é o roaming. Roaming merda para o roaming. Não aceites roaming nenhum. Usa o vídeo. Ainda na tua prática na bateria deste telemóvel, não sei se ela é toda branca, não está descarregada. Claro. Também, Quando está toda branca está a precisar urgentemente de carga. também É isso? durou, Eu sei que durou muito esses um risco. Eu sei. Depois foi para o segundo risco. Do segundo risco, mais 3 riscos para baixo, de ontem para hoje descarregou tudo. É? Se calhar foi ele a desligar também. Não sei, agora a gente já trata disso. Quando eu vir uma sombra, É, claro. que coisa eu paro. E põe-se à carga. Se eu tiver cá os cabos, eu acho que tenho. Não quero estar a parar aí ao sol. Também não há assim uma emergência. É o roaming. Aqui mesmo junto à estrada também não queria sair um bocadinho fora da estrada. Também não. Para... Eu tenho urgências. Essa outra luta que diga Portugal, ou Cerveira a Portugal, como assim. Vem para aqui. E leva a Cerveira. Vem para aqui. Mas já ia fugir. Aqui é aqui, a Portugal. Mas eu só vou parar em Portugal.
Para mais não queria ir para parte de mim. É só para parar para tratar disto. Eu vejo sombras, mas quando eu vejo já passei, caraças. Aqui no carro não é preciso sombra, dá para lixo. Então vamos parar aqui. Se não desligares o motor.